Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo episódio Entre Gerações Pod. Meu nome é Marci Lofrano, sou apresentadora junto com a minha amiga aqui, Juliana Cortez. E hoje nós vamos estar fazendo uma entrevista com uma mulher nova, empreendedora, com uma história de vida maravilhosa. Obrigada. E posso te chamar, é Daniela, né? Daniele. Posso te chamar de Dani? Claro, pode chamar, sim. Então, Dani, eu queria saber um pouco assim da tua história, primeiro pessoal, como você iniciou na tua vida, até onde você se montou seu empreendimento. Que aí é surpresa pro pessoal, que empreendimento será, né? Bom, eu tenho 29 anos e eu me considero novinha, né? Mas é tanta coisa já vivida, gente. Por isso que eu falo que é Entre Gerações pode, né? É verdade. E então minha história começa lá no Nordeste, uma cidadezinha super pequena, Rio Grande do Norte. A cidade chama São Francisco do Oeste. Hoje não deve ter mais do que 5.000 habitantes ainda. É bem pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo. Vivi lá há muito tempo, né? Sou filha de mãe solo. Meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha meus 4 anos. Ela vai assistir isso daqui, ela vai falar, você deu os dados tudo errado. É que eu sou péssima para números. Mas eu tinha 4, a minha irmã tinha 5, se eu não me engano, a gente tem 1 ano só de diferença, ela é mais velha. E ela disse que ele disse que ia para o Rio de Janeiro trabalhar e depois, quando estivesse estabelecido lá, voltava para buscar a gente, e até então nunca voltou. A gente teve notícias dele há muitos anos atrás, que ele já tinha falecido, né, e tudo mais. Então, a minha mãe criou a gente sozinha mesmo, doméstica, fazia faxina, teve uma vida bem difícil. Né? É o meu grande orgulho. Eu falo que é a minha inspiração, minha mãe, a garra que ela tem. E então a minha família, metade se dividiu. Um pouco, minha avó teve muitos filhos e um pouco veio aqui para São Paulo. Isso a minha mãe ainda estava lá. E aí não vou saber a idade certinha, tá? Mas a gente veio aqui para São Paulo 2 vezes. Eu acho que na primeira vez eu tinha entre 8 e 9 anos. Enfim, as minhas tias já estavam trabalhando aqui, ela fazendo faxina lá. Minhas tias também, faxineiras aqui em São Paulo. Ai, Maria, vem pra cá, porque aqui você vai ter mais oportunidade. E a minha mãe com essa visão de que, São Paulo, né, cidade das oportunidades, eu vou pra lá. E aí, gente, 3 dias de viagem, de ônibus. Aí eu lembro que dessa primeira vez ela veio, a gente ficou de favor na casa de umas tias, né? Até ela conseguir um cantinho pra gente morar. Eu lembro que quando ela chegou aqui, nessa viagem de 3 dias, aconteceu muita coisa. Dessa primeira vez, eu lembro que realmente ela não tinha nada. Minha mãe não tinha dinheiro pra gente conseguir vir pra essa viagem. Acho que é só o dinheiro da passagem. E eu lembro que ela deve ter comentado com alguém dessa cidade e eles comentaram entre si e todo mundo se reuniu, fizeram um mutirão, pessoal da escola, e ficaram lá na parada de ônibus, porque não era rodoviária, é uma cidade muito pequena, não tem rodoviária, a gente fica parada lá esperando o ônibus passar. E aí eu lembro que quando eu saí com as minhas malinhas para fora, essa parada de ônibus estava cheia de gente. Gente da minha sala, né, da sala de aula, professores, tinha alguns vizinhos, todo mundo se juntou. Um tinha um biscoitinho, pegou do armário, um tinha um pacotinho de alguma coisa, todo mundo se reuniu. E aí aquele foi o alimento da gente nesses 3 dias de viagem, né, o que o pessoal doou. Tinha gente que tinha um biscoitinho, um pouquinho de bala e trouxe, né, que lá também é pessoal muito pobre. E aí a gente comeu isso durante os 3 dias, né, da viagem. Aí chegando aqui em São Paulo, a minha mãe achou emprego. Depois de um tempo, a gente arrumou um cantinho para morar. E a gente ficou nessa primeira vez aqui em São Paulo 2 anos. Não vou lembrar agora o real motivo porque ela quis voltar para o Nordeste. Mas a gente ficou 2 anos e depois retornou. Minha mãe não conseguiu ficar mais lá. Ela achou que realmente não era o lugar para ela.
E aí ela retornou de novo. E nisso, ela conseguiu um emprego no mesmo lugar que ela tinha aqui em São Paulo antes, que era uma doutora, que ela fazia faxina lá, né? A doutora foi, pagou as passagens dela. Aí ela falou, Dani, eu não vou ter condições de te levar agora. Fica um pouquinho aqui com a sua avó, enquanto... Então você ficou no Nordeste. Eu fiquei no Nordeste. E aí veio só sua mãe? Veio minha mãe e minha irmã e meu irmão. Aí, você tinha, então, mais ou menos uns 10, 11 anos? Por aí, sim, por aí. E aí, nisso, ela ficou aqui em São Paulo, se estruturando, né? E eu adorava ficar com a minha avó, pra mim não era problema também. Minha mãe sempre trabalhou e a minha avó sempre cuidou da gente. E, então, eu via ela realmente também como uma mãe. E aí... ela foi, se reestruturou aqui em São Paulo. Quando tava ok, ela falou, vou aí te buscar. Aí, isso 2 anos depois. Aí, ela foi lá, me buscou, a gente veio aqui para São Paulo. A realidade é que minha mãe vivia, não era 1000 maravilhas, mas comparado com São Paulo, nossa, eu tava muito contente, né? Sim. Tinha um sabonetinho lá de qualidade, minha mãe adora usar Dove, então pra mim, eu gosto de Dove até hoje, né? Então, ter um Dove no banheiro, pra mim, que usava sabão de óleo lá no Nordeste, nossa. Então, eu falei, estamos bem. Mas minha mãe sempre muito trabalhadora. E lá no Nordeste, você morava na cidade ou no campo? Não, era cidade, mas pequenininha, né? Tá. Tinha um postinho de saúde, uma discoteca, que era a nossa diversão. Tinha um posto de gasolina, né? Não tinha algumas muito coisas lazer. básicas, né? Não tinha hospital, não tinha banco, mas tinha as coisas básicas. Pra gente ir pra fazer coisas, né, mais compras grandes e tudo mais, a gente ia na cidade vizinha, que era 14 km, né? 14 quilômetros. Enfim, aí vim pra São Paulo, isso com 14, né? 14, 15 anos. Aí a minha mãe trabalhando, sempre muito guerreira, morando de aluguel, né, claro. E aí, nisso a gente teve algumas mudanças nessa primeira casa, né? Sempre um cômodozinho. Eu teve meu primeiro quarto, acho que com 18 anos, eu e minha irmã. Né? A gente sempre morou em casas muito pequenas. E aí, a minha mãe falou assim, filha, tá difícil. Bora trabalhar, arregaçar a manga. Beirando aí 15, 16 anos já, ela falou, filha, tá difícil, eu preciso da ajuda de vocês. Nisso, gente, nunca tive problema nenhum com trabalhar, tá? Isso lá no Nordeste, eu com meus 13, 14 anos, eu já ganhava um trocadinho varrendo o quintal das senhorinhas, né? As folhas. Sim, eu já fazia isso, né? Eu lembro que eu... 13, 14 anos, eu tinha vergonha, né? Aí eu acordava às 5 horas da manhã, quando ninguém estava acordado, batia lá na porta da senhorinha e falava, cheguei, quero pra ninguém ver. E você estudava fora isso lá? Estudava, sempre estudei lá. Nunca parou de estudar? Não, nunca. E aí quando você veio para São Paulo pela segunda vez, você já estava com 12, 13 anos, você deu continuidade ao estudo? Sempre, sim, sempre. E aí nasceu a sua vontade de trabalhar, você já tinha o sonho do que você queria ou ainda não? Como é que foi isso? A gente, que eu... vou dar uma confundida em vocês com a primeira, mas às 13, 14 anos já era a segunda vez que a gente tinha visto, né? Entendi. E aí, a minha mãe falou, precisa trabalhar. E aí, a minha irmã também já começou a trabalhar. Minha irmã cuidava de uma idosa também na mesma rua onde a gente morava. Ela dormia com a senhora pagava um trocadinho para ela, pouca coisa, né? E aí, a minha mãe deixou um currículo meu num supermercado. Ela falou assim, filha, vamos ver se vai dar certo. Aí ela foi, deixou lá, a princípio não chamaram, ela foi insistir de novo. Ela disse que da segunda vez chamou o pessoal lá no balcão, falou, a gente mora aqui perto, então é uma menina boazinha, né, tudo mais. Aí quando foi ver, me ligaram. E aí fiz a entrevista, fiz todo o processo bonitinho, passei. Aí comecei como jovem aprendiz nessa empresa. Eu empacotava umas comprinhas, né? Fui me desenvolvendo, comecei como operadora de caixa uns tempinhos depois, mas pagava tão pouquinho. Esses dias eu estava vendo no meu registro na carteira, R$424. E aí, eu só trabalhei nessa empresa de carteira assinada, a CLT, né? Foi meu primeiro emprego, assim, de carteira assinada bonitinho.
E aí fui me desenvolvendo, aí depois passei como um fiscal de caixa, que é um cargo com precisa ter um pouco mais de responsabilidade, né? A gente auxilia lá as operadoras. Aí depois fui para um setor de TI, fui crescendo, fazendo uma carreira. E nisso eu começava a desenvolver também minha comunicação, né? A lidar com as pessoas, porque imagina, cidade pequena, eu era muito envergonhada. Eu não conseguia falar olhando no olho de ninguém. E aí, lidar com o público nessa empresa me ajudou muito. Porque eu uso isso muito até hoje, né? Sim. E aí, fui crescendo. E nisso, nunca parei de estudar, né? Terminei meu ensino médio. Já quis entrar numa faculdade. Aí, eu falei, você já tinha ideia do que você queria? Mãe, quero fazer psicologia. Eu falei. Minha mãe não fazia nem ideia do que era. Mas eu fui fazer. Fiz 2 semestres de psicologia, bastante, né? Minha mãe, eu não tinha pai, não tinha mãe para me dar recurso nenhum. Então, eu fui atrás, realmente. A minha mãe só dava para pagar as continhas mesmo de casa. Então, dinheiro que eu ganhava no supermercado, eu investia nos meus estudos, né? Ajudava uma coisinha ou outra lá em casa também. E aí, vi que a psicologia não era muito a minha praia. Apesar de gostar muito, né, de lidar com as pessoas, mas não era muito a minha praia. E aí, eu fui ver alguma coisa na área da moda, porque eu gostava de comprar, né, fazer comprinhas nessas lojas de fast moda, sabe? Sim. E eu achei que já era um motivo para mim fazer moda. As meninas me elogiavam, as minhas colegas de trabalho, né? Me vestia bem, né? Eu falei, vou fazer moda. Aí fiz um curso técnico de moda, mas também não gostei. Aí, gente, nesse tempo, assim, eu decidi que ia fazer estética. Nesse supermercado tinha uma menina que começou no curso de estética. Aí eu falei, vou tentar também. E você tinha quantos anos, Dani? De 17 para 18 anos. Uau! Que visão, que cabeça. Mesmo, igual você falou, né? Eu não tinha... A minha mãe não dava um direcionamento, você não tinha pai. Mas mesmo assim... Tinha objetivo, ela tinha objetivo. Sabia discernir e ainda buscava, buscava, que queria, né? Ela queria algo. Não estava achando, ela... Bom, agora eu vou pro outro. Eu costumo dizer que até os meus 24 anos eu era meio perdida, assim, porque eu não sabia mesmo, não tinha ideia. É difícil, né? Mas tá tudo certo. É. Também. Às vezes a gente coloca uma cobrança, né, em cima do jovem. Se a pessoa já sabe, porque tem muita gente que já sabe o que quer ser. E tá tudo bem. Se a pessoa não sabe, ela tem que se descobrir, tem que experimentar, tem que entrar, tem que fazer, né? Tá e eu acho que pra mim foi um pouco mais difícil também, porque eu não tinha ninguém na minha família que tinha feito faculdade. Sim. Não tinha ninguém que me inspirasse, assim, sabe? Um médico, um advogado, não tinha. Então, pra mim foi um pouco mais difícil mesmo me encontrar. Eis que aí vem o sonho da sua vida, né? Foi o início do sonho da sua realização de vida. Aí ingressei na faculdade, né? E nessa de estética a gente tem as aulas de tricologia capilar. E aí nas aulas assim práticas tinha o laboratório lá onde a gente lavava o cabelo, né? Tinha uns lavatórios. E aí, a primeira vez que eu lavei um cabelo, me apaixonei. Eu falei assim, eu quero fazer isso também. Pensava, né, em atuar na área da estética. Aí eu vou ter minha salinha, mas lá no cantinho vai ter um lavatório, que eu vou querer fazer o cabelo também. E aí, conforme as aulas iam acontecendo, eu ia gostando mais. Aí eu falei assim, terminando o curso de estética, eu vou fazer um de cabeleireiro. E aí, antes mesmo de terminar o curso, eu já fui pro de cabeleireiro. Aí eu falei, eu gostei disso. Eu acho que eu vou fazer só isso. Aí, tanto me formei bonitinho. E aí, quando finalizei o curso de cabeleireiro, eu fui atrás. E isso ainda no supermercado, tá? Toda a renda que eu tinha, que eu conseguia comprar os materiais, né? Das aulas práticas, tanto do curso de estética, quanto do salão de cabeleireiro, vinha do supermercado. Né? Era de lá que eu supria todo o materialzinho. E aí, quando eu terminei o curso de estética, fiquei trabalhando no supermercado e fazendo o curso de cabeleireiro. Aí, quando eu terminei de cabeleireiro, eu falei assim, eu vou ter que sair do mercado, porque eu quero me dedicar só a isso, né? Eu vou trabalhar com isso.
E o tempo passando aí também, começam né? as dificuldades, né? Aí, graças a Deus, sempre trabalhei bonitinho, então me mandaram embora com todos os direitos, né? Você pensa, aí quase 8 anos, foi uma graninha boa que me ajudou bastante, né? Com esse dinheiro eu consegui fazer... Com a rescisão, você fala, rescisão, né? Rescisão, essas coisas. E aí, com esse dinheirinho, eu consegui fazer minhas especializações e também ele me ajudava no começo, que todo começo é difícil, Muito, né? Muito difícil. O primeiro salão que eu entrei, a gente sempre começa como assistente, ninguém te dá uma oportunidade assim logo de cara, né? E eu aconselho todo mundo começar também como assistente, né? O famoso estagiário. O famoso... E aí é isso, conforme as coisas iam acontecendo, né? Eu entrei no primeiro salão, não tinha cliente, ficava o dia inteiro sentada. E assim, existe uma escassez um pouco assim nessa área, referente a ajudar, sabe? Todo mundo acha que você é concorrente, né? Que se você ajudar, você vai pegar cliente. Então, acabava que eu ficava sentada, todo mundo trabalhando, né? Eu ficava só observando mesmo, quando me solicitavam, né? Às vezes ficava muito em cima e meio que desagradava os cabeleireiros, que eu percebia, né? Então, limpava o chão, fazia cafezinho. Aí eu lembro que ela me pagava R$500. Isso a gente tá falando agora, tá? De um pouquinho antes da pandemia. Eu lembro que eu comecei a procurar salão para trabalhar. 4 meses depois veio a pandemia. Então eu fiquei pouquinho tempo nesse primeiro salão até. Aí você imagina, eu tinha um emprego fixo que tinha um saláriozinho razoável. Que era do supermercado. E aí saí para empreender. Aí entra a pandemia. Menina, eu fiquei desesperada. Né? Não à toa, né? Mas ainda bem que é aquilo que você falou, né? Você tinha recebido uma boa grana, né? Deu ali pra segurar um período, graças a Deus. E tinha o objetivo do que queria, eu tinha. Isso. Eu tinha. E eu sabia que se eu... Você ficou mais convicta, né? Sim, eu sabia que se eu insistisse... De todas as coisas que você passou. E nesse meio caminho, a gente também teve o meu marido, que isso que eu ia perguntar. Incentivou bastante, né? Não, mas aí, calma, não pula as histórias pra a gente entender e o público também. O nosso público também tem interesse como nós aqui. Como é que foi? Aí você começou a trabalhar nesse salão e tal, e aí você conheceu seu marido aonde? Nesse primeiro salão, eu fiquei pouquinho tempo, 6 meses, tá? Mas antes disso, eu já tinha conhecido meu marido, né? Eu conheci ele com 18 anos. A gente tá junto há 10 anos. Vai fazer agora em janeiro, 10 anos. E onde vocês se conheceram, No Dani? metrô. Olha, gente, no metrô. Foi no metrô. Bom, a Marci conheceu no avião. E foi até engraçado, porque a gente tava indo numa balada e a gente se encontrou eu nunca fui muito de balada, tá? Inclusive, eu fui em 2 vezes e a primeira vez foi que eu conheci ele, a segunda vez ele não tava, eu falei, não quero mais vir aqui. Nossa, é engraçado. A gente se encontrou no metrô, teve a troca de olhares, mas ele saiu antes numa estação. Aí eu falei pro meu amigo, que pena, ele não vai estar lá na balada, né? Aí encontro ele na fila da balada. Olha! Aí a gente se olha de novo. Aí a gente vai se encontrar lá dentro. Como que a gente bem aquelas coisas assim, nada acontece ao acaso, verdade. Né? Quando tem que ser, parece que Deus encaminha. E aí, como que a gente se encontra lá dentro? Eu perco o meu celular. E quem acha? Não. Juro. Ele? Olha meu só. Deus. É destino mesmo. De verdade. Né? De verdade. E aí eu lembro que ele chegou com o celular na mão, tinha a minha foto, né? Eu acho que nem ele acreditou. E aí ele falou, esse celular é seu? Aí eu fiquei tão assim, eu achei que ele tinha pego o celular do meu bolso de alguma coisa. Peguei. Ai, você ficou desconfiada. Aí peguei, nem pedi obrigado e saí. Aí depois ele veio explicar, né? Na balada mesmo. Olha, o que achei, tava no chão, né? Você vê que coisa, né? Tem que ser, né, Dani? E aí a gente foi muito precoce, a gente foi morar junto cedinho, né? E aí, nesse meio tempo, ele também trabalhava com vendas. O pai dele é barbeiro, a mãe dele é cabeleireira. Olha! E aí, casamento com família. Pois menina. E aí teve essa questão, né, dele me apoiar muito. Aí depois ele saiu das vendas, foi entrar nessa parte, né, nessa área de estética. E aí eu também tava entrando e aí foi me motivando.
E aí ele montou a barbearia dele? Ele trabalhou muito tempo também, se eu não me engano, 6 anos para outras barbearias. E aí depois ele não conseguia parar nas barbearias, né? Ele não conseguia trabalhar para os outros. E você estava contando pra gente que você começou a trabalhar como assistente, mas que na realidade de assistente não tinha nada, não né? Você tinha. servia cafezinho e varria lá o salão. Só. Quando que você começou a entrar no ramo de cabeleireira? De realmente exercer? Isso, Como eu vi que eu não ia ter oportunidade, eu comecei a fazer as minhas oportunidades. Isso, né? que legal. Eu queria me destacar nos salões, então, já que ninguém me dava oportunidade, como que eu fazia isso? Eu não me comportava como uma assistente. Eu ia com uma vestimenta um pouquinho melhor, né? Às vezes eu via que a cliente perguntava alguma coisa pro cabeleireiro, ele não respondia porque não sabia. Eu às vezes nem sabia, eu ia no banheiro rapidinho, pesquisava no Google. Aí quando eu tinha um tempinho com ela no lavatório, eu falava, olha, escuta, eu vi que você tá com dúvida em tal. Aí eu explicava, então eu comecei a criar esse relacionamento. Se interagir, criar esse... E aí eu via quando ela chegava na porta, eu tava sentadinha, já via que ela perguntava, onde tá a Dani? Né? Então, eu comecei a ser notada. E aí, pegar essa relação de confiança com a cliente. E até então, você era funcionária? Sim. É meio que... como que eu posso falar? Não é funcionária, né? A gente que é autônomo... Isso, autônomo. Mas aí você já era autônoma. Sim, a gente já trabalhava para um salão. Difícil o salão. Ele ter vínculo, né? Vínculo, Você já entra com um contratinho lá... Mas sim, né, dependia do salão para poder ter clientes, né? Uhum. Aí você vai ficar pouco tempo nesse salão? Aí eu já vou pro segundo, que é onde eu fico mais tempo, que é 3 anos e pouquinho. E lá que eu consigo me destacar, né? Também começo como assistente. Aí eu lembro que um mês eu já estava fazendo mechas nesse salão. Olha, né? que legal. Porque eu já tinha uma bagagem legal, eu já tinha feito as especializações, né? Já tinha escolhido a área que eu queria atuar, porque a área de salão existem vários nichos. Você pode ir para o alisamento, você pode ir para o penteado, você pode ir para as mechas. E eu gostei muito dessa questão da cor, né? Do loiro, você ter várias tonalidades. E aí eu escolhi essa área do loiro. E aí eu comecei a fazer as primeiras mechinhas nesse salão. Não tinha tantos cursos que eu tenho hoje, mas eu fazia o básico bem feito. Sim. Né? Eu fazia o básico bem feito. E aí elas começaram a gostar. Então, foi tendo os retornos, né? Elas iam fazendo os retoquezinhos. Aí, essas iam indicando o boca a boca, né? Olha, vai lá nesse salão, pede pra fazer com a Dani. E aí, foi quando eu fui me destacando e formei uma grande parte da minha cartela de cliente que eu tenho hoje. Mas, quando você fala que você tem hoje, aí depois disso, você partiu para outro empreendimento, o seu próprio. Aí eu nessa trajetória, eu passei em 3 salões. Eu fiquei um pouquinho mais de 6 meses, um pouquinho mais de 3 anos, né? E um último que eu fiquei 1 ano. Esse que eu fiquei 1 ano foi mais para me ver a força, sabe? Eu acho que foi necessário para me ver a força que eu tinha, né? Sim. Quem eram as clientes que iam comigo, né? A visão já, assim, do que eu tinha, né? De clientes. Todo, né? Uhum. E aí, quando eu vi que eu conseguia estruturar o meu próprio negócio, né? Eu e meu marido, a gente sentou e colocou tudo num papelzinho. Quantas clientes você tem, né? Desse número de clientes, quantas elas deixam, assim, no salão que você pode contar? E aí, a gente até se assustou com o número, né? Você está gastando tanto para chamar cliente para o salão, você consegue... Olha, esse valor que você usa, que você gasta, o que você recebe em alisamento, já, por exemplo, já é o valor do seu aluguel. Olha, já dá, né? Então, foi isso que a gente viu. A gente estruturou assim tudo no papel, viu que era possível. Administrou tudo que podia. 1 ano depois que eu estava nesse terceiro e último salão, aí eu abri o Vivence.
Que é o seu próprio salão. Que é um bebezinho. Em São Caetano do Sul. Aí o Franklin podia até mostrar a imagem aqui pra gente. Olha, é o Vivence Salon. Conta a história pra gente do nome, Dani, porque é chiquérrimo. O Vivence, esse nome vem, meu marido que escolheu. Ele viu a dificuldade que eu tava para poder escolher o nome, porque eu queria um nome, mas eu não sabia explicar o que ele significaria, né, para mim. E aí a gente estava até no carro, eu lembro que ele falou assim, mas vem cá, você quer que o seu espaço... Olha que lindo o espaço. Ele falou assim, vem cá, mas você quer que o seu espaço transmita o quê? O que você quer sentir, quer que as pessoas sintam quando entrar lá? Aí eu falei, amor, eu sempre gostei de servir, né? Eu sempre levei muito a sério essa questão da experiência da cliente, né? De poder se sentir bem no lugar. Ai, que bonito que é teu salão. Um aconchego, né? E aí ele escreveu rapidamente lá numa folha, num cartão que ele tinha no carro. Aí ele deu 2 opções, aí Vivence. Eu falei, gostei. Eu também gostei. Aí a gente deixou esse nome, Vivence, que vem de vivenciar, né? De viver, vivenciar. Bem-estar, né? Pra quem vai. Isso é gostoso. Que dá até uma sensação de aconchego, né? De você abraçar as pessoas que estão indo. Não só fazer o cabelo, mas como um ser humano mesmo, isso, né? Mesmo. Talvez uma coisa que você, enquanto você começou nessa área, que você trabalhava, você viu que era uma coisa tão distante com você... E até a maneira que as pessoas tratavam você, que você falou, não é isso que eu quero, né? Eu falo que a importância de a gente trabalhar pro outro é que a gente vai levar muita coisa, o que vai fazer e também o que não pode fazer, né? O que não deve. Então, eu aprendi muita coisa em salões, coisas boas e coisas ruins, que hoje eu não aplico na minha empresa. Mas quando a gente fala em coisas ruins, eu vou dizer assim, não ruins, mas negativas. Que te serve para você... construir alguma coisa em cima disso que você viu. Uma coisa positiva, né? Uma coisa positiva para você. Por isso que você tem até essa forma assim carinhosa de falar, aconchegante. Sempre vendo o ser humano na frente, sempre. Né? E isso é muito importante, porque eu acho que nos dias de hoje... As pessoas se distanciaram muito, embora elas estão muito próximas, mas ao mesmo tempo elas são muito distantes. Uma tem medo da outra, seja pela concorrência, às vezes se você não conhece, é o medo de ser assaltada, às vezes a pessoa vem com boa intenção, você fala, nossa, aquela pessoa lá tá muito bom para ser verdade. Tá muito perto de mim, o que será? Não sei o quê. Quer dizer, a gente vive numa megalópole que é um mundo muito louco, né? Ao mesmo tempo que você tem um aconchego, você tem um distanciamento. É verdade. Né? Mas eu achei bem legal essa história. Não, assim, Dani, tem alguma história o fato de você ter escolhido o local, né? Porque, assim, ele é lindo, parece que nasceu pra você mesmo, né? E ela é tão, assim, né? As histórias é igual você falou, tem, assim, né, o lado triste. E, assim, quando a gente vê você aqui, a gente não sabe, né? A tua história, a tua trajetória, né? Mas, assim, eu acredito, é nítido que você tem muita fé. Eu tenho. Acho que é por isso realmente que as coisas conspiram, sabe? E além da fé, você batalha muito para conseguir, né, o que você almeja, o que você quer. Então, eu acredito que a escolha também do local tem algo especial. Eu falo que não fui eu que escolhi, né? O lugar me escolheu. Tá vendo? Eu indo trabalhar nesse salão, nunca passava nessa rua, me deu um clique. Eu vou passar nessa rua pequenininha aqui. E aí, passando do outro lado, eu vi o Sobradinho, né? Ele era rosinha com branco. Aí, não tinha placa de aluga. E isso, gente, há 4 meses atrás, eu não tinha pretensão de abrir salão. Eu tinha vontadezinha, né? Mas eu achava que... A sementinha eu achava que era uma coisa distante, que não estava na hora também ainda. Mas tinha semente? Tinha semente. Tá. Mas de uma salinha. Talvez uns 32 metros quadrados, colocar um espelhinho, uma cadeirinha, um lavatório. E aí eu passei nessa rua, vocês já foram lá? Pode falar que rua que é. É na Marina Giacomini, número 63. É uma travessa da rua Piauí, aqui em São Caetano do Sul, em São Paulo. Uma rua super aconchegante também, né?
Olha lá, pessoal, anota aí. Repete o endereço lá para o pessoal saber onde é e te conhecer lá no salão e já fazer algum trabalho lá. Olha, é Marina Giacomini, número 63. É Santa Paulo o bairro, tá? Inclusive um dos bairros mais nobres de São Caetano. Muito. E aí, tava passando do outro lado da rua, vi aquele sobradinho, tava sem placa de aluga, achei bonitinho. Aí eu fui, atravessei a rua para olhar, né? Ele tem uma fachada de vidro que já era de lá. E aí eu vi que tava vazio. Eu falei, ué, tá vazio? Que será? E aí depois, olhando um site de classificados de aluga, né? De locação, o sobradinho tava lá. Eu falei, não acredito. E aí marquei uma visita bem despretensiosamente, eu e meu marido. Ele falou, nossa vida, mas a fachada assim parece ser tão pequenininha. Eu falei, mas às vezes já é o suficiente, né? Mas eu falo que o Vivence, ele é muito parecido comigo, assim. Você olha a fachada pequenininha, frágil, né? Uhum. Mas quando você entra, você vê a potência, né? Aí quando a gente entrou, a gente viu aquela escada de madeira, os ambientes, né? A gente achou que era só a parte de baixo, quando a gente subiu a escada. Então, hoje o Vivence tem 6 ambientes, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que colocar o pé e aí Deus te dá o chão, né? E é bem assim E mesmo. assim, ele sempre vai dar mais do que você acha que merece. Então, jamais eu imaginei que eu ia ter um salão com 6 ambientes. Aí, tão novinha assim, né? Tão novinha. 29 anos. Aí hoje eu tenho uma galerinha que trabalha comigo já, né? Tá bem legal. Tá crescendo. Então, você se especializou, assim, em cabelos na parte... De cor, de mechas. Eu sou especialista em colorimetria capilar. Hoje eu recebo muitos elogios, Ju, mesmo pelo trabalho que eu entrego, mas também pela forma como é feito, né? Com todo capricho. A gente coloca sempre a saúde do cabelo em primeiro lugar. Eu falo para elas, saúde é primeiro e estética depois, né? Então... Primeiro vamos trabalhar a saúde do cabelo. Isso, para depois, né, ir Sim. inventando moda. Dani, então hoje você tem a parte do cabelo, tem manicure, pedicure? Tem lá, agora a gente tem a manicure também. Já estamos estudando a possibilidade de colocar design de sobrancelhas. Sim. Né? Mas a gente trabalha também com mega hair hoje em dia. Que legal! Então fazemos alisamentos, a parte de cor, né? Aí tem a manicure e a gente vai agregar outros serviços. Porque, assim, quando a mulher ela vai num salão, ela fica uma boa parte do tempo ali, né? E ela acaba realmente deixando para fazer praticamente tudo. O que o salão oferecer, ela vai fazer ali, né? E tem parte de comes... Ainda não, mas também vamos estruturar talvez um projetinho, tá? Tem o que o salão oferece, a gente dá um snackzinho, né? Um biscoitinho, um café, um chá, a gente tem esses mimos, né? Eu costumo dizer lá que elas sempre tiram foto e me marcam, né? A gente tem a nossa bandejinha 5 estrelas. Que é a nossa bandejinha, a gente coloca nosso café. Sempre a gente coloca uma frasezinha lá, motivacional para elas. Tem um arranjinho de flor. Então, não tem como. Elas olham aquilo, já postam, se sentem, né? Cuidadas. É bem sua cara, né, Dani? Olha gente. Olha os cabelos loiros. Aí você fez o que nesse daqui? Mechas. A gente fez mechas. Ficou bonito. Ficou lindo. Pode pôr a próxima, Franklin. Olha. Essa já é outra. E aí a gente faz diferentes cabelos, né? Desde o loirão até o iluminado. Lindo. E desse comprimento deve dar um trabalho tanto, né? Eu tenho uma equipe lá que me ajuda, né? Sozinha eu não ia conseguir mesmo. Eu digo que sozinha eu ia fazer um cabelo de manhã e um à tarde. Porque exige leva muito tempo, ainda mais esse tamanho, né? Mas o pessoal me ajuda lá bastante. Aí hoje em dia a gente faz de 5 a 7 cabelos por dia. Olha que bacana. Bastante. Você teve algum obstáculo? Há quanto tempo que você abriu esse salão? 4 meses. E assim, você já teve algum obstáculo assim financeiro, emocional? Já tive.
Não foi fácil, né? Não é fácil, né? Empreender no Brasil, eu digo também que é mais difícil. Mas eu abri mão de muita coisa para ter meu negócio. Pegando o gancho aqui da Marci, fala para as mulheres que querem ter o seu próprio negócio. Qual é a dica, assim, que você dá, Dani? Porque realmente, olhando assim, parece que foi tudo tão muito perfeito. Olhando daqui de fora. Claro que a gente sabe, que me apoiou, né? Que tem, sim, os seus desafios, tudo. Mas, assim, tenta detalhar um pouco. Qual é a dica, assim, que você dá? Planejamento, ter um emocional, a pessoa, né? Eu primeiro partiria do ponto que você precisa saber se você quer isso mesmo. Porque não é uma trajetória fácil. Nada, acho que é mar de rosas, Você vai ter gente que vai te trair, te apunhalar pelas costas. Que você vai ter várias frustrações. Talvez você não tenha ninguém que te apoie, né? Que diga que sim, vai mesmo. Mas eu acho que é importante a gente querer muito e ter muita constância no que quer fazer, né? Disciplina. Se você quer mesmo, se planeje. Se tá trabalhando de carteira assinada, CLT, né? Que hoje em dia eu acho que o pessoal... tá trabalhando no CLT, se programe, né? Porque só querer não é o suficiente. Você tem que estruturar isso. Faça o seu plano. Eu tinha um plano, né? Saiu várias coisas do eixo, mas aconteceu. Então, eu sempre quis chegar em algum lugar, não que eu esteja onde eu quero chegar, né? Mas eu sempre quis mudar de vida, né? Eu não queria viver de pouquinho para sempre, assim como eu vi muita gente da minha família. Eu sempre quis um pouquinho mais, né? Eu digo que eu quebrei ciclos, né, na minha família. Quebrou. Não conheço ninguém, não vou lembrar de ninguém. Eu acredito que não tem ninguém que empreenda na minha família. Todo mundo trabalha de carteira assinada. Dani, chega a me arrepiar, porque é muito interessante isso, né? Eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas eu não tenho ninguém da minha família. Como que eu vou empreender? Né? Mas eu acho que é um desafio que nasceu dentro dela. Isso. De garra, né? De querer vencer, de querer ultrapassar toda aquela vivência difícil lá atrás que você teve lá na tua infância, a sua vinda para São Paulo, o fator de você ter ficado, tua mãe ter vindo para cá e você ainda não podia vir, né? Isso eu acho que traz também para o ser humano uma garra, né? Sim. Uma vontade de conquista, de vitória. Quebrar barreiras. Embora não são todos, tem uns que vão para o caminho errado. Que eu falo que o caminho errado é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é esse que você trilhou e que lá na frente te dignifica como pessoa. Né? E é isso que eu acho que é esse envolvimento que é legal. Né? É isso mesmo. Então eu diria isso, que se tem um sonho, se tem aquela vontade no coração, não desista na primeira dificuldade. Não vai ser fácil, o mundo é muito duro. Nossa, é muito duro mesmo. Se você não souber lidar, você vai desistir na primeira. Uma estrutura emocional enorme tem que ter, né? E a gente aprende um pouco na raça, né? Embora você falou que você fez psicologia, acaba aprendendo isso na própria vivência, né? E é legal saber ultrapassar esses obstáculos, porque tem gente que no primeiro obstáculo se desanima, perde a coragem de seguir em frente, acha que o mundo parou naquilo lá. E a gente, quando tem uma vontade interior assim, como você teve, e tem ainda, porque eu creio que você não vai parar nisso. Não. Né? Eu desejo todo sucesso para você e que essa seja a sua primeira casa de beleza, entre talvez outros desejos que você venha a nortear aí pela frente, né? Eu falo para todo mundo que eu quero ver aquele lugar cheio de gente, né? Cheio de profissionais circulando. Eu quero ver colaborador meu conquistar casa, carro, né? E eu falei pro meu marido, o pessoal falava assim, coloca seu nome na fachada. Eu falava, não, menina, se a gente for abrir franquia, fica mais fácil para vender, né? Não vai vender. É isso, não vai vender com o seu nome, não faz sentido. Eu brinco isso. Mas a grande questão também de eu não ter colocado o meu nome na fachada é porque eu não tenho essa pretensão de ficar no operacional para sempre.
Eu gosto de treinar pessoas, eu quero ter um time legal que eu consiga desenvolver e trabalhar. E eu quero que todo mundo lá seja estrela, né? Que a cliente entre e não procure a Daniele, que é o nome que tá na fachada. Não, eu quero. Você vai ter algumas clientes. Não, mas quando você vê o time treinadinho, bonitinho, você não vai se importar. Com a Dani vai ser 10 mil. Essa sacada tua, sabe por quê? Não é? Aí você vai falar assim, Ju, se você quiser comigo é 10 mil. Vai ser mais caro, muito mais caro. Mas eu acho legal essa sacada tua, porque assim... você soma toda a tua vivência que você passou, o quanto você foi rejeitada, de que a vida pode ser muito mais leve você se doando. Sim. Que ninguém vai tirar o teu lugar, né? Então você teve uma visão assim muito bacana, Dani. E assim, até por ser nova, não ter tanta vivência, tempo de vivência, mas o pouco que você teve, você soube se integrar, se interagir e fazer crescer. Então é isso que eu também admiro muito no ser humano, e para quem está ouvindo a gente, um entusiasmo, para vocês terem coragem também, para aqueles que querem empreender, independente do que seja, pode ser uma coisa pequenininha, como pode ser uma coisa muito grande. Quando a gente tem fé, tem força de vontade e coragem, não tem o que segure a gente. Não. E você é um exemplo muito legal nisso que você está dando. Dani, você comentou algo, eu quero até entender. Então, você tem o salão, faz cabelo e você está partindo para a educação? Sim, na verdade eu já ministro alguns workshops, né? Uau! Também dou cursos VIPs, né? Às vezes tem um profissional que quer ficar um dia lá comigo para ter essa vivência, né? Do dia a dia do salão. Então ele vai, fica o dia inteiro comigo. Olha só! Então ele aprende um pouquinho da operação, do financeiro também, como administrar o caixa do salão. Gente, olha só. E é muito interessante. Dani, sério, eu tô apaixonada. Aí a gente chama de estágio. Vem fazer um estágio. Tem gente que fica um dia, tem gente que fecha um dia e depois, eu vou vir amanhã também. Aí já fecha o segundo. Não, isso é inédito. Eu não vejo na rede social. Elas vêm. Porque assim, é igual você falou, eu não tive oportunidade no salão. Eu cheguei pra ter, né, você tinha o nome de auxiliar, mas você não exercia. Sim. Né? Então, assim, eu imagino que de fato tenha sido difícil. Foi. Né? E você teve que, igual você falou, você teve um insight de se comportar diferente. Mas não é todo mundo que tem isso. Às vezes a pessoa vai ficar ali realmente servindo café, né? Não vai atuar na área que tanto deseja, vai sair do trabalho, vai entrar. Então, assim, muito legal. Você tá colocando hoje aquilo que você não teve. Então, isso é incrível. E não teve porque não deram. Então ela está dando algo que deixaram de dar para ela. De oferecer. Eu acho que é questão de pegar o negativo que fizeram com você e transformar em algo positivo. Né? É o que eu falei pra você. É incrível. E você tá de parabéns nisso daí. E como que é você organizar tudo isso, né? Porque assim, ter o salão, aí você cuida do administrativo, né? Porque eu imagino que tá no começo, você não tá deixando outra pessoa fazer, né? Mas então você cuida do administrativo, você, né, cuida ali do salão, da organização, aí tem que pensar em curso, ela é influenciadora, né? Você dou umas, né? Não, ela é sim. Depois o Franklin vai colocar o @ dela pra gente. Mas você eu vi também na tua rede social, eu não sei, Dani, se inclusive você ainda continua, mas você tem parceria com uma marca de... eu tinha, na verdade. Tinha, mas eu, nessa trajetória minha, já tive 2 parcerias que me ajudaram muito. São chamadas as embaixadoras, né? Então, já fui embaixadora de uma marca também que me ajudou muito no começo. Eu lembro que me davam um valor X de produtos. Nossa, eu amava, porque era um produto que eu não usava no salão, né? Porque não permitiam. Porque o salão já tinha a marca, né, que trabalhava, então... Mas eu levava esse produto para casa e eu fazia modelos para me especializar. Então, técnicas que eu não podia aplicar no salão, né, eu fazia. Porque eu sempre fui muito criativa, né? Eu sempre gostei de ver um profissional X. Desafiadora, sempre. Né? Eu sempre gostei de misturar cores para fazer uma cor nova. Então, às vezes, o salão não me permitia fazer isso. Sim. Né? Então, eu fazia isso em casa, na barbearia do meu marido, onde tinha um lavatório. Então, eu pegava modelos na rua, às vezes. Olha! Sim, prima, amiga, e levava e fazia o cabelo de graça, né?
não recebia nada, mas eu fazia fotos, portfólio. Aí fui montando um portfólio legal também. E aí, sempre postava um negocinho, a cliente, nossa, ela tá fazendo um cabelo legal. Aí foi... E sempre deu certo, Dani? Sempre Nunca você deixou ninguém careca aí no meio do caminho, não? Os cabelos caindo pela metade? Ah, sim, já deu coisas erradas, assim, não vou mentir, não. Sim. No começo sempre dá, né? E bate um desespero, né? Bate um desespero, a gente imatura, né? Mas o importante é você reconhecer o erro, né? E arrumar. E a questão do errar é para você não errar de novo na próxima vez. Então, hoje existem erros, sim, no meu trabalho, mas não técnicos. É mais uma questão de comunicação, sabe? Às vezes eu não consegui interpretar direito a vontade daquela cliente. E aí, mas eu sou assim, desse jeitinho, né? Carinhoso de falar com a cliente, então ela vem também carinhosamente comigo. Então, às vezes, Dani, cheguei aqui em casa, percebi que tem uma mechinha fora do lugar, você consegue dar uma arrumadinha? Retorna sem problema nenhum. Todo atendimento que eu finalizo, e isso eu passo também para o pessoal que trabalha comigo, a gente olha no olho da cliente e fala, olha, chegou em casa, se você viu alguma coisinha, pode ligar aqui, manda mensagem que você vai retornar sem custo. Né? Então, elas se sentem super à vontade. Isso é importante também, né, Dani? A gente faz o cabelo, agora no final do ano a gente estava numa correria, a gente não conseguiu, mas a gente sempre tem o nosso pós-venda, então a cliente faz o cabelo uma semaninha depois, eu mesmo faço questão de sentar toda quinta-feira, mandar áudio uma por uma, olha, você fez o cabelo dia tal aqui, tá tudo bem, você lavou a primeira vez, foi como? Então elas se sentem muito à vontade, a gente consegue manter uma relação. E né? Porque quer não, o salão, fora essa parte técnica que você está falando que você faz na prática, tem um acolhimento de ser tipo um salão de psicóloga também. Eu gosto pessoas desse vão, termo. se desabafam, né? Elas se sentem muito acolhidas. Eu acho que é cultural da minha empresa. Eu vou colocar assim, é uma cultura da minha empresa. Isso. Atender assim, é um atendimento humanizado. Isso é bacana, porque raramente, hoje em dia, as pessoas estão fazendo isso, seja qual for a área, né? Eu acho importante. Eu acho que eu até comentei com vocês numa conversa que a gente teve, que a primeira vez que eu fui num salão mesmo, eu trabalhando no mercado, foi R$60 que me sobrou do salário, e eu queria fazer o cabelo. Nossa, eu trabalhava de domingo a domingo, né? Quantas vezes eu não fui trabalhar no domingo, minha mãe ficou fazendo aquele almoço gostoso, eu queria ficar para comer, mas não podia. E aí, passava por isso, sabe? Trabalhando domingo a domingo, me sobrou R$60 no mês. Eu falei, eu quero cortar o cabelo. Eu lembro que eu consegui cortar o cabelo, fazer escova e ainda fazer a sobrancelha com R$60. Mas eu entrei naquele lugar, me atenderam tão bem, assim, né, tocando em mim, assim, né? Eu via que tinha amor. Me ofereceram café, água, né? Ainda servia num copinho de plástico, mas, né, servia, assim, eu me senti muito bem. Acolhida, e aí, né? muito acolhida. E aí, sempre que eu entro uma cliente, eu tô prestando um atendimento, eu vejo aquela menininha, né? Com seus 18, 19 anos... Aí eu fico imaginando o dinheiro que ela vai deixar comigo. Será que não é um dinheirinho suado, assim como os meus R$60 que eu tive que trabalhar bastante lá atrás? Então, eu honro muito isso, né? Tem cliente minha que, agora, no final do ano, eu escutei bastante. Ela falava assim, deixa cair a primeira parcela do meu 13º, porque eu vou fazer o cabelo com você. Dani, tô só esperando o 13º para mim fazer o cabelo com você. Então, é um dinheirinho que elas esperam e elas já têm um direcionamento. Fazer o cabelo comigo. Então, você acha que o cliente vai sentar na minha cadeira e eu não vou tratar ela bem? Imagina, eu trato como se fosse um membro da família mesmo. É muito bacana ouvir isso de você, sabia? Ela é muito linda. Cativa muita gente, muito, viu? Muito. Inclusive eu. Já ganhei 2 clientes. Já era, né? Mas sim, com certeza. Que legal. E isso que é bom, né? É o boca a boca funciona. Né? Mas você eu acho gosta, que ela vai além do boca a boca, vai além. Né? Porque esse carisma que ela tem, esse carinho esse brilho no olhar, esse amor, né? Pela profissão. E é linda, né? Uma menina linda também, diga-se de passagem. É, muito bom. Dani, conta um pouco também, acho que a gente já deve estar quase finalizando. Você falou muito que o teu
esposo te ajudou, né? Isso é muito bacana também, ter pessoas... E eu imagino que, né, como você também comentou, não tinha ninguém da sua família e tudo. Então, ele foi a pessoa, acho que lado a lado, parceiraço mesmo, Muito. que te motivou, que fez você visualizar ali, sentou com você, desenhou, né? Conta como que foi isso. Eu contei muito mais com ele, né? Porque, como eu disse pra vocês, na minha família, a minha mãe, pra ela, eu acho que o sinônimo de sucesso na vida era ter uma carteira assinada e você ficar numa empresa o resto da vida. E para mim sempre foi muito pouco, né? E aí ele saiu das vendas, já tinha o pai e a mãe empreendedor, então ele já sabia um pouco. Trabalhou um tempo para outras pessoas, mas decidiu abrir a dele. E aí a gente já era casada, a gente juntou as economias. Meu marido, na verdade, sempre foi muito controlador, então assim, e determinado, viu? É um cara que determinado, se ele decide fazer uma coisa, ele faz. E aí ele abriu a dele também em São Caetano. Não queria necessariamente aquele, procurava em outros lugares, mas deu de achar aqui um lugar legal. E aí ele foi trabalhando. Hoje ele tá bastante tempo também já. Quanto né? tempo ele tá na área de barbearia? Aí eu acho que também beirando aí 8, 9 anos. Ai, que bacana. Bastante tempo. Então ele foi um dos primeiros que virou meio que moda, né? Ter barbearia voltar. É verdade. Porque antigamente tinha... Bom, vocês não eram nem nascidas, né? Antigamente tinha barbearia. Depois caiu. Né? A coisa foi indo e parece que o salão de beleza feminino foi superando e tomando conta do mercado. E agora, recentemente, né, vamos dizer assim, um tempo atrás, é que nasceu essa ideia de voltar à barbearia. Então, ele deve ter sido um dos primeiros, Foi um dos né? primeiros. Tanto Olha que legal, já uma deixa pra gente chamar ele aqui também. Ele é bem visionário, tá? Sim. Não é ele não, você também, viu? Você também, ele te impulsiona. Ele me impulsiona. E dá ali os trilhos. Eu falo que ele, de uma forma bem dura até, porque ele fala, olha, eu tenho que falar pra você. Eu tenho que falar pra você dessa forma, porque senão você vai aprender de uma forma pior. Né? Então, ele sempre foi muito amor, franco. Não pela dor, né? Ele sempre foi muito franco comigo. Ele fala assim que eu sou muito inteligente também, mas às vezes quando se trata de pessoas, porque eu sou muito coração, É isso né? que eu ia falar, você é muito coraçãozinho. Então, às vezes ele é coração. Ele corta isso e fala, calma, seja um pouquinho mais racional. E aí ele abriu a barbearia dele, deu super certo, tem dado até hoje, né? Mas ele tem 2 negócios, ele é agora também do ramo da perfumaria, é um grande perfumista também, já tem a empresa dele de perfumes. Legal também. Inclusive, o perfume que você chegou é uma delícia. É dele. Olha só, vocês são empreendedores, Nossa. E ele que pôs essa sementinha assim também, assim, eu acho que mais forte, sabe? Eu vendo a história de sucesso dele, eu acho que me motivou também, né? Que bacana, até ter tido ele como um apoio Foi também, muito. Por isso que eu acho que também entrei de cabeça em tudo, porque eu sabia que tinha ele, né? Você confia. E aí deu certo a dele. E aí, antes de... Ele foi investindo também, né? Investiu o dinheirinho dele, né? No empreendimento dele. E aí eu abri mão de muitas coisas. A gente abriu mão de morar num lugar legal, né? Hoje, eu vou falar pra vocês que o quarto que eu morava, antes de ter meu salão, há uns 5 meses atrás, era do tamanho do meu banheiro hoje, do salão. Cabia só o colchãozinho, uma ararazinha de roupa. Então, a gente batalhou. Vocês entraram lá no banheiro, né? Do salão. Ela até se emociona. Mas é pra se emocionar mesmo, porque é uma história muito bonita. Então, a gente abriu mão de bastante coisa. Então, é por isso que também eu tenho muito amor por aquele lugar. Porque quando acontece alguma coisa que me deixa triste, eu lembro onde você veio e onde você tá. Do que eu passei para poder ter aquele lugar. Sim. Então, por isso que eu honro muito aquele lugar e as pessoas que estão lá por isso, né? Então, a gente morou num quartinho também, há uns meses atrás, a gente estava num lugar super pequenininho. E ele falou, espera que vai chegar o seu momento. E eu reclamava, ai amor, por favor. E a gente lá, se planejando, né? E aí, quando deu certo, deu. Ai, que bonito. Hoje, e a beleza em você é a sua humildade. Sabe? Não ter vergonha de falar tudo isso que você falou. Porque muitas pessoas, às vezes, chegam num topo
e tem vergonha de contar a sua história do passado. E o que te dignifica como pessoa é a tua história. É você ter vencido, não ter vergonha de dizer de onde veio, ter esse coração enorme e ser humilde sempre. Sim. E saber que de tudo isso, você pode também estar devolvendo para os seus clientes. Acalentando às vezes, porque às vezes a gente fala assim, você está no bairro nobre, não sei o que, as pessoas não têm problema. É engano. Todos nós temos problemas. E às vezes quem tem o maior recurso econômico, mais problema tem do que aquele que vem lá de baixo. É verdade. Então, parabéns. Gostei muito da humildade da sua história. E hoje estamos aí, graças a Deus, estão morando bem. Ele tem a empresa dele, eu tenho a minha. Olha, eu estou mudando a vida de pessoas. Sim. Uma coisa que eu acho até interessante eu falar aqui, eu tenho um colaborador, Marcos, né? Ele é um grande colaborador e amigo também, né? Tenho ele, a gente chama... Manda um beijo pro Marcos. Marcos, te amo, meu amor. Marcos, vamos mandar também. Tchau, uma hora foi te conhecer. Nossa, ele é uma figura. E Marcos, conheci ele no salão, no primeiro salão, no salão que eu fiquei mais tempo, né? Esse de 3 anos. E ele saiu, depois a gente desencontrou, depois a gente se encontrou, né? Conversando. E eu já tava planejando de abrir o salão, né? Já tinha alugado o espaço, aí eu falei pra ele, poxa, Dani, eu tô na pior, né? Tava com aluguel atrasado, e isso e aquilo. Aí eu falei, não, vamos trabalhar comigo. Ficou com medo, né? Porque todo mundo... Era um começo pra mim também, né? Eu nem sabia se eu tinha cliente suficiente pra gente poder juntar tudo e dar uma mistura boa. Aí eu lembro que 15 dias de trabalho, o Marcos trabalhando comigo nesse novo salão, eu fiz a primeira transferência dele, ele não acreditou, ele falou, você fez uma transferência errada. Eu falei, não, é teu salário. Ele falou que ajoelhou, agradeceu tanto a Deus, porque era o mais que ele já tinha recebido trabalhando em qualquer outro salão. 13 anos de profissão. Meu Deus. Que legal esse reconhecimento, é de emocionar. Viu? E aí, hoje eu acho que eu não descobri ainda o meu propósito, mas eu sei de alguns, né? Então, um dos meus propósitos é, assim, mudar a vida de pessoas. Como eu disse para vocês, eu quero ver todo mundo crescendo, poder conquistar suas coisas. Se tiver que ficar um tempo comigo e depois ir para um lugar melhor, que vá, mas que seja feliz, né? E é isso. Que bacana, é o nosso propósito aqui. A gente está no nosso 2º episódio do podcast, mas a intenção é levar para quem está lá do outro lado da telinha um entusiasmo, uma coragem, um aconchego e ver que todos nós somos capazes de alguma coisa. Todo mundo é capaz de alguma coisa. E quando você sai do Nordeste e vem para São Paulo, você vem para São Caetano? Direto para São Caetano? Não, a gente morou em favelas, na comunidade mesmo, né? Hoje é comunidade, né, que fala. A gente morou em comunidades, eu, minha irmã, a gente tinha visões, assim, terríveis, né? A gente acordava de madrugada com polícia na porta. A gente via traficantes traficando na nossa frente. E a gente... Um mundo novo também de onde você veio, né? Muito diferente, né? Porque... Então, primeiro a gente foi morar numa casa com a minha tia, na Zona Oeste, que era realmente, era o extremo mesmo, a gente chama de biqueira, né, assim, era realmente um ponto onde eles faziam toda essa parte, então, eu tinha tudo para estar naquele mundo, né, mas, graças a Deus, minha mãe, por mais leiga, assim, que fosse, ela sempre passou pra gente a forma certa de agir, de viver, né? E você tem irmãos, você disse? Tenho. E seus irmãos trabalham com o quê? A minha irmã é casada hoje, é enfermeira, aí tem o Matheus. A irmã que cuidava da senhorinha? Olha, ela já seguiu. Ela seguiu realmente a área. Tá estudando, na verdade, fazendo faculdade. E aí tem o Renan, que vai fazer 20 anos. Mora com a minha mãe também ainda, mas já trabalha. E hoje eu tenho o Matheus também, de 13 anos, que trabalha comigo. Ai, que gracinha. Ele responde o WhatsApp lá, ele faz o cafezinho. Eu falo pra todo mundo, ficar no celular em casa, né? Não agrega, assim, 100%. Ele vai, eu vou, pago um valor pra ele, acabo ajudando a minha mãe também, né?
E aí eu falo pra ele, vamos trabalhar, porque eu com 13 anos tava varrendo o terreiro lá no Nordeste. Então hoje você fica... Então ele adora também. É uma forma... Se sente útil, né? É, ele adora, tá ganhando um trocadinho dele. E estudando. Estudando. Ele sai da escola e vai lá pro salão. Que bacana. Ai, que graça. Tá bom. Então, acho que a gente pode estar finalizando, né? A gente... eu fiquei muito emocionada com a tua história. Desde o começo, pelo coração que você tem, pela tua humildade, pela sua conquista. Tenho certeza que você não vai parar por aí. Não. Você tem uma vida inteira pela frente. Você está só com 29 anos e eu já estou assim 3 vezes mais que você. Já estou lá nos meus 62 anos. Mas é muito bonito chegar onde eu estou na minha idade e ouvir história como a sua na sua idade. Porque é muito difícil as pessoas que às vezes têm toda a condição para fazer o que você está fazendo e não faz. Né? Então eu valorizo muito essas pessoas que batalham, que vieram da humildade, que não se sente envergonhada de dizer que veio de uma comunidade. E assim, o mais importante, que todos nós somos capazes e que existe algo maior entre a gente, que é Ele lá em cima, que eu ponho o nome de Deus, independente da religião que a gente tenha. É Ele que nos fortalece sempre. Então, parabéns. Obrigada. E sucesso. Adorei fazer essa entrevista com você. Eu também, Dani. Eu agradeço muito, 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 muito o convite, a oportunidade. Eu tinha certeza que ia ser incrível, né? Foi incrível conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Agradeço a oportunidade, né, também de vir, porque é o nosso 2º episódio, então a gente também tá começando, né, Marci? Mas a gente também tem fé que vai dar tudo certo, já tá dando certo, né? E a gente vai compartilhar muitas histórias, vamos ajudar muitas mulheres, né? Que eu acredito também nesse propósito de vida, né? E é isso, né? Fala o teu Instagram. Olha, o meu Instagram é @DanieleLima _Paiva, tá? E tem o do salão, que é o Vivence Salon. Eu que agradeço por vocês terem me convidado. Eu espero que a minha história realmente motive muitas mulheres. Oi. E eu espero voltar aqui mais vezes, contando mais histórias de Com conquista. Mas com certeza a gente vai ter esse prazer. Se Deus quiser, Ele há de querer. Amém. Amém. É isso, gente. Siga a gente nas redes sociais. Entre Gerações, pode. Um beijo. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham acolhido isso como nós acolhemos também. Tchau, até a próxima. Tchau.